Olá, aqui é a Patrícia Costa, consteladora sistêmica familiar, e essa é mais uma aula do curso de consciência sistêmica que é disponibilizado gratuitamente aqui no YouTube e no meu canal no Telegram. Essa é uma aula do módulo Relacionamento de Casal. Já aconteceram 6 aulas anteriores, que você pode acessar essas aulas e receber esse conhecimento gratuito diretamente no canal Casa Conto do Telegram. Nessa aula você vai entender as condições de um bom divórcio. Primeiramente, vamos entender por que um casal se divorcia. Por que o relacionamento não dá certo? Para além das questões sistêmicas, existem muitos motivos para um relacionamento não dar certo, mas aqui nós vamos focar nas questões sistêmicas. Em primeiro lugar, se o seu relacionamento está com um problema, se você tem problemas de relacionamento, muito provavelmente você também tem problemas lá no seu sistema de origem, ou seja, com seu pai, sua mãe e seus irmãos. Quem entra num relacionamento já carregando esses problemas da família de origem, não está disponível para um relacionamento de casal entre adultos. E aqui nós podemos configurar várias situações, como, por exemplo, um filhinho de mamãe que se casa com um filhinho de papai. Numa aula anterior específica sobre isso, eu falei sobre o que é um filhinho de mamãe, o que é uma filhinha de papai e suas consequências, que você pode acessar aqui nesse endereço. Mas é condição sine qua non para um bom relacionamento, que se trata do relacionamento entre dois adultos. E quando esses adultos também têm uma divergência muito grande em qualquer aspecto da vida, seja nas questões sociais, culturais, econômicas, quando se trata de pessoas com gostos muito diferentes, preferências muito diferentes, em que um precisa se sacrificar para ficar com o outro, o relacionamento fica pesado e desequilibrado e tende a acabar com o passar do tempo. Uma outra questão que também gera relacionamentos mal-sucedidos, e é muito comum a gente ver isso acontecendo nos casais, é quando um não aceita o outro do jeito que é, quando um quer mudar o outro. Veja bem, quando eu quero mudar o outro, é porque eu acho que o meu jeito, que o meu estilo, que a minha forma de enxergar a vida e de viver a vida é melhor que a do outro. Isso não é verdade. As pessoas só são um pouco diferentes. Isso não quer dizer que um é melhor que o outro. Ninguém tem o direito de fazer você mudar. E você também não tem o direito de exigir que o outro mude. Esse desejo, essa demanda de que o outro se adapte às suas necessidades é um desejo infantiloide, é um desejo infantil. Você age dessa forma porque você ainda está na criança ferida, algo lá atrás precisa ser curado para que você entre num relacionamento no lugar de um adulto. Uma outra questão também bastante comum nos relacionamentos é quando eu não tenho confiança no outro. E não se trata só de ciúme. A dinâmica do ciúme é outro aspecto. Geralmente o ciumento, ele faz de tudo para acabar a relação. Ele não quer se relacionar porque ele está emaranhado lá no seu sistema de origem. Mas quando eu não confio no outro, significa que eu não acredito que o outro me deseje bem, que o outro deseje a minha felicidade. A longo prazo, o outro se torna um inimigo. E o aspecto mais importante de uma relação é o desejo espontâneo de que ambos desejam a felicidade do outro. Eu desejo que o meu companheiro seja feliz. E isso inclui a possibilidade dele ser feliz sem eu. Uma questão muito importante no relacionamento de casal também é a posição hierárquica do casal em relação aos
filhos. E eu vou dizer uma coisa para vocês agora que muitas vezes choca quem ouve pela primeira vez. O casal tem precedência sobre os filhos. A relação de casal tem precedência sobre os filhos. E por que a relação tem precedência sobre os filhos? Por quê? Porque a relação, ela veio antes dos filhos. E tudo que vem antes tem precedência. É uma relação hierárquica. Quando isso não acontece, o casamento tende a acabar. Porque os filhos ficam grandes, os pais ficam pequenos. É a pior coisa, a pior experiência que você pode oferecer para os seus filhos. Quando os filhos conseguem sentir essa hierarquia, eles respeitam a relação dos pais e essa passa a ser uma referência de bom relacionamento para eles. E o que fazer quando o casal se separa? O que dizer para os filhos? Bom, em primeiro lugar, não é da conta dos filhos o motivo da separação. O motivo da separação, o verdadeiro motivo da separação, nem o casal sabe, é algo muito maior, que está muito além da compreensão que o casal tem sobre essa relação. Mas filhos não intrometem na relação de casal. Portanto, se o casal decidiu se separar, o que eles precisam dizer para os filhos é: papai e mamãe continuam sendo seus pais e cuidaremos de vocês. Papai e mamãe continuaremos a nos amar através de vocês. Hoje nós somos amigos e nos amamos como amigos. E basta. Só isso. Assim, seus filhos serão livres e não correrão risco de se emaranhar com vocês. E o que é uma boa separação? O casal, na verdade, só está livre quando eles deixam de procurar um culpado pela separação. Quando eles aceitam a separação do jeito que é, com tudo que foi, com tudo que puderam oferecer um para o outro. Veja bem, ambos são pessoas comuns e estão aprendendo com a vida. Todos erram, ninguém erra sozinho. Aquilo que eu fiz com você, aquilo que você faz comigo, só acontece com a permissão de ambos. Então, a separação, ela só acontece de fato quando ambos deixam de procurar culpados, quando ambos deixam de tentar entender o motivo de não ter dado certo. A boa separação e a liberdade, ela vem quando você consegue olhar para o seu ex-companheiro e dizer o quanto você o ama, o amou e continuará amando através dos filhos de vocês. Quando você consegue dizer ao seu companheiro ou à sua companheira que você vai guardar as boas lembranças dos bons momentos que viveram juntos. Quando você assume a sua parte de culpa e deixa a parte do outro com ele. Assim fica tudo leve e a separação pode acontecer de fato. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Existe separação sem dor? Não. Quem se separou e não sentiu a dor ainda está ligado ao parceiro. A separação ela só ocorre de fato mesmo quando ambos desistem de procurar culpados e quando ambos conseguem viver o luto da separação, a dor da separação. Quem se recusa a viver essa dor é porque lá no fundo do seu inconsciente, lá na sua alma, essa pessoa ainda carrega uma culpa. E ela não quer olhar para essa dor, não quer olhar para essa culpa. Quando ambos companheiros fazem o luto da separação, sofrem por aquilo que não deu certo, eles conseguem sim a liberdade de levar as boas recordações, as boas memórias
daquele relacionamento, e sim serem livres para vivenciarem outros relacionamentos. E quando você sai de um relacionamento com bastante raiva, com bastante mágoa, com bastante ódio, quando você vai para o próximo relacionamento, os filhos daquele relacionamento assumem o lugar daquele antigo companheiro, companheira, daquele antigo relacionamento que acabou e que ficou arestas para serem acertadas. E como que os filhos fazem isso? Assumindo aquele sentimento que ficou. Os filhos que assumem o lugar de um ex-companheiro não olham para os pais respeitando a hierarquia que há entre eles, porque aquele pai ou aquela mãe não é olhado como um pai ou uma mãe, e sim como um ex-companheiro. Por isso que na constelação nós falamos que não tem ex-companheiro, tem primeiro companheiro, segundo companheiro, terceiro companheiro e por aí vai. Mas ex não existe, o ex ele precisa ser honrado e respeitado. E quando se tem crianças pequenas, com quem fica os filhos? Bom, a princípio, os filhos ficam com aquele companheiro que mais respeita o ex-companheiro, porque essa é a chance de você ver seus filhos crescerem saudável, honrando o pai e honrando a mãe. Se a separação é uma boa separação, ambos se respeitam, é mais interessante que a menina fique com a mãe e que o menino fique com o pai. Porque a menina aprende a ser mulher com outra mulher, com a mãe. E o menino aprende a ser homem com outro homem, com o pai. E aí, você gostou dessa aula? Deixa aqui então os seus comentários e as suas dúvidas que eu responderei para você. E deixo aqui o meu convite para você ingressar no meu canal Casa Quantum lá no Telegram, o endereço está aqui embaixo. E vejo você na próxima aula. Gratidão!